pacientes também às vezes com histórico familiar, né, Cláudio? A gente acompanha muito paciente com arritmia, muito paciente com arritmia de componente de caráter genético, né, que foi herdado. Muitas dessas arritmias estão associadas com risco de vida. Então, parentes de primeiro grau, né, principalmente, né? Isso. Então, pais, né, ou mesmo pulando, às vezes, uma geração, né, o avô, os filhos, né, é importante cuidar, estar atento para isso, né? E principalmente se teve a história de morte súbita nesses familiares de primeiro grau, em idade mais jovem, né, mais precoce. Que a gente sabe que após ali 40, 45 anos de idade, há um aumento da incidência de mortalidade, né, mas principalmente por doenças adquiridas, né, principalmente por infarto. Agora, se você tem um histórico familiar, né, de um paciente jovem de primeiro grau, por exemplo, com 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, que teve morte súbita, de uma causa até então desconhecida, tem que pensar, está diante de alguma doença genética que cause arritmia. Então, esse histórico familiar, ele é muito importante ser levado em consideração, até para ajudar a facilitar o diagnóstico, né? Gustavo, você explicou para nós, então, né, sobre o sintoma, né, de palpitação, né? Talvez seja o sintoma mais comum de arritmia. Falou um pouquinho de sinais de alerta. E você tinha mencionado, né, que às vezes o próprio estresse ele pode servir como um gatilho para o episódio de palpitação, para os sintomas, né? E queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre outros gatilhos que possam também ser deflagradores ali do sintoma, que possam causar os sintomas. Muito legal essa questão, Cláudio, porque assim, gatilhos eles podem ser evitados, né? São pontos onde você pode agir e evitar palpitação e evitar arritmia. Então é muito importante conhecer esses gatilhos e principalmente não só conhecer, mas agir nesses gatilhos, né? Por exemplo, citar alguns gatilhos aí que são muito estudados, né? Obesidade é um gatilho para arritmia e é algo que pode ser combatido, né? Atividade física, alimentação e várias outras maneiras aí. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. E aí, como é que eu vou saber que eu tenho apneia do sono? Existem exames para fazer esse diagnóstico, mas também a história clínica do paciente, né? Aquele paciente que ronca muito, roncador, engasgos noturnos. Né? Às vezes um paciente vai ter uma pressão alta que é difícil de controlar. São pacientes que podem ter aí apneia do sono. Gatilhos alimentares é algo muito comum e muito individual. Né? Então, muita gente pergunta isso no consultório, muita gente né? pergunta, né? Isso é muito comum. Até família pergunta. Também. Por exemplo, doutor, café, né, pode causar arritmia? A resposta é depende. Né? Depende. Cada um tem uma sensibilidade à cafeína. Né? E há uma dose também. Então, tem pessoas que tomam quantidades grandes de café ao longo do dia e não tem sintomas de palpitação. E muitas vezes também eles são monitorados por alguns exames e você não vê um aumento na taxa de arritmia. Outras pessoas não. Outras pessoas são extremamente sensíveis. Às vezes uma pequena dose de café já vai ser gatilho para arritmias. E nessa mesma linha, né, da cafeína, né, que é um estimulante do café, está, por exemplo, energético também. Vai ter mais ou menos um comportamento semelhante, né, e muito individual. O importante é a gente tentar detectar para aquela pessoa qual é o gatilho. E a gente agir evitando, né? Não é proibido, na maioria dos casos, você não proíbe a pessoa, né, de ingerir o café, de ingerir, por exemplo, o energético. Mas vai ponderar o uso, né? Nós vamos tentar fazer de uma forma que ele não traga muitos sintomas. E a bebida alcoólica? Ela tem influência também sobre a questão da arritmia? A bebida alcoólica tem influência também. Né? Aí já tem muitas análises, né? Falando bem da bebida alcoólica para o coração, depois mal da bebida alcoólica para o coração, né? Então, assim, ponderando tudo isso, a gente tem realmente alguns pontos, né, onde ela pode ter um benefício relacionado a doenças nas coronárias, mas quando a gente pensa em arritmia, o álcool ele tem uma relação direta com a arritmia e é dose dependente, né? Então, maior a ingesta alcoólica, maior a taxa de arritmias, inclusive arritmias complexas como a própria fibrilação atrial, que vai ser assunto para diversos outros podcasts. Uma coisa que é interessante, né, é que de vez em quando a gente vê na mídia, né, que é a associação de álcool com energético, né, como um risco, né, como sinal de alerta. A gente sabe que às vezes até algumas reportagens, talvez não de maneira maldosa, mas um pouco mais tendenciosa, às vezes até por um desconhecimento, né. Da mesma maneira, né, não é que seja algo proibido, mas existe um certo risco, né,
quando você começa a associar muitas coisas, né? Então, existe diferença na dose, né, de cafeína que tem ali numa xícara de café e a dose de cafeína que tem numa lata de energético, né? Então, isso é importante. Quando você associa, né, álcool e energético, né, então você tem duas coisas que têm potencial de causar arritmias. E normalmente quem faz isso está ali num ambiente de festas, né? E a pessoa tem uma outra coisa que fica junto ali, que é a desidratação. Então a pessoa está dançando, está conversando, se divertindo. Ela está ingerindo bebida alcoólica com energético e não está ingerindo água, né? E essa combinação, né, álcool, energético e desidratação, ela pode ser um gatilho, né, para arritmias graves, inclusive, né? E eventualmente até para pessoas que nem sabiam que tinham às vezes uma outra condição subjacente ali no coração dela e que nesse cenário às vezes vai se manifestar, né? Então não é algo para gerar pânico nem preocupação excessiva, né? Mas pensar realmente na dose. Uma somatória de fatores ali também.